Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne, eu vou trabalhar matemática com vocês e hoje nós temos aqui a nossa intérprete, Elaine. Tudo bem, Elaine? Bom, antes de começar a nossa aulinha, eu preciso dar um recadinho para vocês, ok? Quando vocês forem acessar o Classroom, cliquem lá na atividade, tá? Cliquem lá no link da atividade, enviem a atividade, se certifiquem que vocês realmente enviaram, porque essa atividade conta presença para vocês, ok? E qualquer dúvida, se vocês não conseguem acessar, se vocês estão tendo algum tipo de dificuldade, procurem ali o pessoal da escola, o coordenador, o diretor, ok? Quem sabe assim você pode resolver o seu problema mais rápido, tudo bem? Bom, na aula anterior, nós falamos sobre as propriedades de equivalência das equações. Nós falamos sobre princípios de igualdade e os princípios de equivalência. E hoje nós vamos falar sobre as equações, ok? Então, vocês viram que a professora colocou uma imagem bem pré-histórica aqui? Há muitos anos, tá? O homem, ele utiliza a equação para resolver problemas, para facilitar a nossa vida, ok? E é por isso que a professora se inspirou um pouquinho aqui na história da matemática. Por quê? Porque a história mostra pra gente que a matemática nunca foi uma ciência pronta e acabada como vocês veem hoje. Ela surgiu em decorrência de muitos erros. Então, o erro é importante, porque errando a gente aprende, né? E errando a gente chega na solução de um problema, ok? Então, se às vezes você erra um probleminha, não se preocupe, você está no caminho certo. É errando que a gente vai aprender, tá bom? Então, veja, só para a gente lembrar, o que é uma equação? Uma equação, ela é uma sentença matemática que ela vai ser expressa por uma igualdade, ok? E essa igualdade, tá? Ela é representada por dois membros. Cada membro desse é uma expressão matemática. E quando eu tenho esse sinal de igual no meio, aí sim ela se torna uma equação, ok? Bom, então já que a gente está falando da história da matemática, eu vou colocar um probleminha aqui, que é um problema muito antigo, mais antigo mesmo, ok? Olha só. Omar Sinan era um grande matemático e esse matemático ele se divertia com as pessoas propondo quebra-cabeças para os viajantes que ele encontrava. E certa vez ele propôs esse tipo de probleminha. Olha só, um pote cheio de azeite, ele pesa 5 quilogramas. Quando esse pote ele está com azeite pela metade, ele vai pesar 2,750 quilogramas. Quanto pesa o pote vazio? Bom, a professora vai dar um tempinho para você ler, para você tentar entender esse exercício e resolver aí na sua casa, tá bom?
Vamos lá? Então, para resolver esse exercício, a professora utilizou um recurso lá da aula anterior, tá? Lembra da balança? A balança, se ela está em equilíbrio, significa que ela tem as mesmas quantidades no primeiro prato e no segundo prato. O pote cheio, ele vale 5 quilos. Então, eu coloquei 5 quilos aqui no segundo membro também. Tudo bem? Aí, veja. Agora, a gente tem que pensar que quando eu retiro uma certa quantidade desse vaso, né? Porque eu tirei uma quantidade de azeite e, ao invés de 5 quilos, ele ficou com 2,750 quilos. Ele ficou pela metade. O que vai acontecer? A balança vai ficar desequilibrada. Então, eu tenho que pensar, primeiro, se ele tinha 5 quilos e agora a massa desse pote com azeite ficou 2,750, quanto que foi retirado de azeite, tá? Olha lá, então eu vou fazer a subtração. 5 menos a quantidade que ficou, eu sei que foi retirado uma quantia de azeite de 2,250 quilogramas, ok? Por isso ela ficou em desequilíbrio, ok? E aí, o que eu faço para essa balança voltar a ficar equilibrada? Bom, se eu retirei 2,25 quilos desse prato, eu vou ter que tirar também 2,25 quilos do outro prato para que ela fique em equilíbrio, ok? Beleza. Então, a quantidade total de azeite vai ser quanto? Eu sei que a quantidade anterior lá de azeite é de 2,25, ok? Então, a quantidade total de azeite será de 2,25. Ó, a professora errou aqui, tá? Aqui é 4,5, tá? 2 vezes 2,25 é 4,5, tá? Então, só corrijam aqui, a respostinha correta está aqui, 4,5. Então, eu sei que a quantidade total de azeite é de 4,5, tá? Então, se eu sei que a quantidade total era de 4,5, o que a gente vai fazer agora? Descobrir a quantidade do pote, tá? Então, eu sei que o pote com o total de azeite vale 5 quilos e eu vou tirar a quantidade de azeite. Então, eu sei que o pote, só o pote, que é o vaso, na verdade, né? Antigamente falava vaso, vale meio quilo, ok? Então, a massa, a professora até colocou a dica aqui, a massa do pote será dada pela diferença da massa total menos a quantidade de azeite, tudo bem? Bom, dá uma olhadinha nesse exercício 1, então. Nesse exercício 1, ele está pedindo para você anotar as sentenças matemáticas, que são equações de primeiro grau com uma incógnita. Então, na letra A, nós temos 18 igual a 14 mais 7 menos 3. Letra B, y ao quadrado menos 25 igual a 0. Letra C, 15x menos 5 menor que 6. E letra D, 5t menos 31 igual a 26. Veja, então, aí na sua casa, quais dessas opções você acha que representa uma equação com uma incógnita? Lembra que para ser equação, ela tem que ter uma igualdade, né? E tem que ter uma variável. Então, um tempinho para você tentar resolver, ok?
Vamos lá, então? Bom, aqui nós vamos identificar qual dessas opções representa uma equação numérica, uma equação de primeiro grau. A letra A não pode ser uma equação, por quê? Ela tem o sinal de igual, mas ela não tem uma incógnita. Ó, quando a professora fala a palavra incógnita, eu estou me referindo ao x, ao valor desconhecido. Então, a professora pode chamar esse x de incógnita ou variável. É a mesma coisa, tá bom? Então, não tem nenhuma letrinha aqui, não tem nenhuma incógnita, não tem nenhum valor desconhecido. Então, a letra A não é uma equação. Na letra B, veja, ele tem y ao quadrado menos 25 igual a zero. Ele está pedindo quais são as equações que são do primeiro grau. Se esse y estivesse elevado ao expoente 1, aí sim ele seria do primeiro grau. Seria uma equação do primeiro grau, porque ele tem uma igualdade e tem uma letrinha aqui, uma variável. Mas nesse caso, como ele está elevado a 2, ao expoente 2, então ele seria uma equação do segundo grau e não do primeiro grau, tá? Então, isso aqui não é uma equação do primeiro grau. Na letra C, nós temos 15 vezes x menos 5 menor que 6. Esse sinal de menor não é uma equação, não representa uma equação, e sim representa uma inequação, tá? Bom, então não é uma equação porque teria que ser um sinal de igual para ser uma equação, certo? E a letra D é uma equação, por quê? Porque tem uma letrinha, um valor desconhecido, que eu chamei de t, e tem um sinal de igual. Lembrando que eu não represento uma equação só por letrinha x, tá, pessoal? Pode ser qualquer letra, qualquer variável. Então, vamos lá. No exercício 2, esse exercício é bem interessante. Olha lá. Passeando com seus netos, Helena percorreu 2/5 do comprimento total de uma avenida. Se andasse mais 40 metros, teria percorrido a metade da extensão total da avenida. Por meio de qual sentença matemática poderíamos obter em metros a extensão total da avenida? Imagina uma avenida, faz aí um desenho no teu caderno, imagina quanto que essa senhora, que essa avó andou com os netinhos e tenta representar isso no desenho e depois passar isso para a simbologia matemática, tá? Qual é a equação que representa essa situação, problema, tá? Pega cada informação e pensa com calma, como é que você vai representar cada informação dessa na simbologia matemática. Um tempinho, então, para você tentar resolver o problema.
vamos lá? Olha lá, a professora fez um desenho aqui também, tá? Essa é a minha avenida, eu não sei qual é o comprimento total dessa avenida, tá? Ó, é como se eu estivesse olhando essa avenida de cima, tá bom? Então, eu coloquei aqui, o comprimento total vale X. Eu não sei quanto ela vale, vou chamar de X, ok? Mas eu sei que lá no enunciado, do exercício, ele falou que a dona Helena andou 2/5 dessa distância X. E que mais 40 metros, ela teria percorrido exatamente a metade da avenida. Então, a professora procurou representar isso aqui até a metade, ok? Bom, então veja, aqui eu representei a metade da distância que ela andou, né? O que é metade? Quando eu quero descobrir a metade de algo, eu divido esse valor por 2 ou eu multiplico por meio, que é a mesma coisa, né? 1 vezes x é x. Então, isso aqui vai ficar x sobre 2, tudo bem? Então, vamos lá. Representei o meu desenho, tá? Agora, a gente vai conseguir calcular a distância total que essa senhora andou, ok? Então, eu sei que 2/5 da distância total que ela percorreu, mais 40 metros que ela andou, é metade do comprimento dessa avenida, ok? Então, como ficaria a nossa equação? 2/5 de x mais 40 é igual a meio x, tá? Se você quiser aí multiplicar 1 vezes x e representar por x sobre 2, também está correto, ok? Bom, então aqui, nesse caso, como era só para representar a equação, a professora foi bem boazinha com vocês, né? Tá? Nós paramos o exercício aqui, tudo bem? Agora, veja o exercício 3. O exercício 3 é mais ou menos parecido com o exercício 2. Um carpinteiro, ele serra uma tábua de 1 metro ou 100 centímetros. Lembrando que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Porque em 1 metro de comprimento cabem 100 centímetros, ok? Então, o carpinteiro serra uma tábua de 1 metro ou 6 centímetros em 2 pedaços. Então, ele pegou uma tábua de 1 metro, serrou em 2 pedaços. Eu não sei o comprimento desses 2 pedaços. Um dos pedaços tem um comprimento igual ao triplo do comprimento do outro. Triplo. Que sentença matemática poderíamos escrever para calcular o comprimento de cada pedaço? Veja, ele está falando a palavra triplo. Quando ele fala a palavra triplo, significa que eu tenho que multiplicar por 3. Então, um tempinho para vocês pensarem como é que você vai solucionar essa questão. Tudo bem?
Vamos lá, então? Então, olha, a professora colocou aqui um passo a passo, tá? Pensa comigo, ele pegou um pedaço de tábua, né, de madeira, e cortou em 2 pedaços. E ele falou assim que um dos pedaços é o triplo do outro. Então, eu não sei qual é o comprimento do menor pedaço. Então, a professora vai chamar de Y. Você pode chamar de X, de Z, de A, de B, qualquer outra letrinha, tudo bem? O outro comprimento vale 3 vezes o valor do menor pedaço. Então, como que eu represento isso? 3 vezes Y, tá? Primeiro passo, eu tenho que pensar em como é que eu vou representar as informações do meu problema, ok? Então, olha lá, coloquei aqui para vocês. Devemos encontrar 2 números que representem em centímetros os comprimentos dos pedaços em que a tábua foi serrada, tá bom? Bom, a professora fez um desenho aqui então também, tá? Então a professora fez um esqueminha. É diferente do exercício anterior, porque agora a gente sabe o comprimento total, né? Ele serrou em 2 partes, eu sei que uma parte vale Y e eu sei que a outra parte vale 3 vezes o valor de Y, ok? Então, montando a minha equação, eu sei que essa parte mais essa parte dá todo esse total aqui em centímetros, tá? A professora colocou em centímetros porque o exercício pediu o resultado em centímetros, tá? Então, eu sei que y mais 3y vai me dar um total de 100. Professora, posso somar já esse y com esse 3y? Deve, pode, ok? Então, você poderia representar esse esqueminha por 4y mais 100 e daria o mesmo, estaria correto da mesma forma, tá? Como ele não pediu nesse exercício para achar o valor de y, tá aqui a resposta final. Ele só pediu apenas para você representar as informações do problema em forma de uma equação matemática, ok? Então, vamos lá. No exercício 4, dá uma olhadinha nesse exercício, leiam com muita atenção, ok? Um casal comprou um liquidificador, um fogão e uma geladeira por R$ 3.762. O fogão custou 510 a mais que 5 vezes o preço do liquidificador. E a geladeira custou o dobro do preço do fogão. Qual equação indica o custo total? Bom, achem uma equação, então, para vocês encontrarem que representa o custo total dessa situação, ok? Pessoal, leiam com atenção, tentem fazer aí na casa de vocês e a professora já volta.
Vamos lá, então? Veja, primeiro passo é organizarmos a nossa informação, ok? Bom, vocês viram que alguns outros valores de outros utensílios estão relacionados também em função do liquidificador, né? Então, eu vou pegar o meu liquidificador e vou chamar ele de X, ok? Por quê? Porque eu sei que outros valores, o valor do fogão, da geladeira, depende também do valor do liquidificador, tá? Então, eu chamei de X o preço do liquidificador, tá? O fogão, lembra quanto que o fogão custava? O fogão ele custava 5 vezes o valor do liquidificador, mais R$510. E o valor e o preço da geladeira? O preço da geladeira vale 2 vezes o preço do fogão. Entenderam? Então, por isso que a professora começou organizando as ideias, primeiro pelo preço do liquidificador. Porque os demais, o fogão e a geladeira, dependem do X, que é o preço do liquidificador, tá? Então, o que a professora fez? A professora sabe que a soma do liquidificador, do fogão e da geladeira, o total é quanto? R$3.762. Então, eu somei liquidificador mais fogão mais geladeira, que vai dar R$3.762, ok? Bom, então, nesse caso, ele só pediu para a gente fazer a expressão, tá? Se fosse para resolver isso daqui, se fosse para resolver, vocês viram que aqui tem um produto, tá? Então, eu teria que pegar esse 2 e multiplicar por todo mundo que está aqui dentro. Lembra da propriedade distributiva? Então, eu aplicaria uma propriedade distributiva aqui primeiro, depois somaria todos os meus x e depois todos os valores numéricos, tá? Então, essa é a representação desse exercício, ok? Agora, o exercício 5. O exercício 5, ele envolve um pouquinho de geometria. Por isso, é importante vocês aprenderem muito bem as equações, porque é um assunto que vocês vão usar em várias áreas da própria matemática, ok? Então, veja, em um terreno retangular, o comprimento tem 10 metros a mais que a largura. Se representarmos pela letra X o número de metros da largura, o comprimento será representado por x mais 10. Sabendo que o perímetro desse terreno é 80 metros, escreva uma equação que nos permita calcular o comprimento e a largura do terreno. Pessoal, aqui vocês vão ter que lembrar de um conceito bem importante, que é o conceito de perímetro. Perímetro, eu tenho um terreno retangular, né? Então, o perímetro é a soma de todos os lados desse retângulo. Então, eu faço um desenho de um retângulo, aí no caderninho de vocês, o que é o perímetro? É a soma de todos os lados, ok? Desse retângulo. Então, a professora vai dar um tempinho para vocês tentarem escrever uma equação que represente essa situação que nós acabamos de ler, tudo bem?
Vamos lá? Resolvendo então o exercício 5. Olha lá, a professora colocou o retângulo aqui e expressou as informações do exercício. Ele disse que x mais 10 era o meu comprimento, ok? X mais 10 e a largura aqui, que é representada por x, certo? Bom, ele quer que você represente o perímetro, quer que você escreva uma equação que nos permita calcular o comprimento e a largura desse terreno. O perímetro, lembra que a professora falou? É a soma desse lado, mais esse lado, mais esse lado e mais esse lado, ok? Se esse lado vale x e esse lado é exatamente igual a esse também vai ter que valer x. Se esse lado vale x mais 10, esse ladinho aqui de cima também vai ter que valer x mais 10, ok? Bom, a soma então desse lado, mais esse lado, mais esse, nós sabemos que tem que dar 80. Então, a professora colocou aqui, ó, x mais 10, mais esse lado que também vale x mais 10, mais esse x e mais esse x. Então, tudo isso é igual a 80. Dá para simplificar essa situação? Dá para a gente simplificar. Olha só, esse termo x mais 10, ele não se repete duas vezes? Sim. Então, como ele se repete duas vezes, eu posso escrever 2 vezes x mais 10, ok? Mais x mais x, esse x mais x a gente pode somar ele? Pode. Quanto que é 1x mais 1x? 2x. Então, essa é a minha equação, que representa essa situação problema. Ah, eu poderia resolver? Poderia, tá? De novo, aqui você aplicaria uma propriedade distributiva. Porque esse 2 que está na frente do parênteses, ele está multiplicando todo mundo que está aqui dentro. Então, eu faria 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 10, 20. E aí, eu poderia simplificar ainda mais a minha equação. Como ele só pediu para a gente transformar essas informações em uma equação matemática, nós paramos por aqui, por enquanto, viu? Então, vamos lá. Na aula de hoje, pessoal, nós falamos sobre equação, nós resolvemos situação-problema, né? Nós não chegamos a resolver, apenas representar essa situação-problema por meio de equação, ok? E na aula que vem, na próxima aula, nós vamos continuar falando de equação. Então, não percam a próxima aula, ela é muito importante que vocês realmente dominem esse assunto, tá? Um abraço para vocês e nós nos vemos na próxima aula. Até mais!